vezes visita este mundo perseguidor com seus juízos, mas este mundo perseguidor não se arrepende dos seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus, Deus chamando o mundo ao arrependimento. As trombetas estão sendo tocadas no mundo, atingindo a terra, o mar, o ar, os homens, e para que os homens possam se arrepender e voltar para Deus. No entanto, quando o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. É o que está em Provérbios 29, 1. Você pode ver esse versículo aí na sua tela. E quando os ímpios não se arrependem em resposta à manifestação inicial e parcial da ira de Deus por meio dos juízos, segue-se o derramamento final da ira. E é por isso que hoje nós iremos falar sobre as 7 taças da ira de Deus que são derramadas. Quando o homem não ouve o conselho, ele ouve coitado. E nesse caso aqui, ele recebe o juízo de Deus. Não podemos abusar da misericórdia e da paciência divina na continuidade e na prática do pecado. Quem peca contra Deus não ficará impune. Quem quebra a sua lei receberá o castigo de Deus. E nós podemos ver que a Bíblia diz o seguinte, veja o que está escrito em 1 de João 5, versículo 16 e 17, que você possa acompanhar essa leitura. O texto diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não diga que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Quando a pessoa então enche a medida da paciência de Deus, ela receberá o castigo de Deus, porque há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Por esta razão, João vê 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos de Deus. E o verso 1 diz o seguinte: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. João viu no céu um sinal grande e admirável. Em outras palavras, algo assustador. Ele viu a finalidade de Deus em derramar sua ira sobre a terra, empregando 7 anjos e 7 taças. Ele viu 7 anjos tendo 7 pragas, que são as taças que serão derramadas sobre a terra. E para João, este é um sinal de totalidade, porque o número 7 representa completude, inteireza, de modo que estas taças da ira representam o derramamento final e completo do furor de Deus sobre o mundo. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade humana. Os 7 últimos flagelos constituem a última das visões sétuplas formais vistas por João. João viu 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e ele viu também 7 taças da cólera de Deus. Deus está irado contra este mundo, e ele então derramará estas 7 taças do seu juízo. Com esses flagelos se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. E isso significa que estes flagelos complementam e completam a descrição da ira de Deus nos selos e nas trombetas. Em outras palavras, a paciência de Deus se esgotou, e agora ele derrama a sua ira de forma plena, total, sobre o mundo ímpio. É Deus consumando o seu juízo sobre este mundo ímpio. E aqui nós podemos perceber a semelhança entre as trombetas e as taças da ira de Deus. As trombetas advertem, as taças estão derramadas. Deus chama o mundo ao arrependimento através das trombetas, que são juízos
temporários de Deus. As trombetas são a manifestação da ira de Deus inicial e parcial. As taças são o derramamento final da ira de Deus. É quando não cabe mais misericórdia, que não tem mais compaixão. Deus então derrama a sua ira sobre o mundo ímpio. Ambas se referem ao mesmo período de tempo, o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. As duas visões terminam com a cena do juízo final. Quando a gente pega a primeira trombeta até a sétima trombeta, na sétima trombeta nós podemos ver o juízo final de Deus. Embora as taças compreendam todo o período da igreja, elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que o precedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais, alerta de Deus, aviso de Deus sobre este mundo ímpio. No entanto, as taças falam da ira sem mistura, sem compaixão, sem misericórdia, da consumação da cólera de Deus, do juízo de Deus. É quando a paciência de Deus se esgotou, quando Deus já repreendeu muitas vezes o ímpio e ele não se arrepende, então Deus derrama a taça do seu juízo. Antes de João contar sobre esses 7 anjos com as suas taças cheias da cólera de Deus, ele mostra a igreja triunfante depois do último dia. Então nós podemos perceber que do versículo 2 até o versículo 4, nós temos um interlúdio, quando ele mostra a vitória da igreja. Ele mostra a graça de Deus guardando o seu povo, guardando os seus selados, guardando a sua igreja. Veja o que diz o verso 2: o mar de vidro mesclado de fogo. Verso 2: vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Olha que interessante, este mar de vidro mesclado de fogo, né? O que representa isso? Isso é uma figura, é um símbolo que representa o complemento celestial do mar vermelho. E essa cena lembra Israel depois do Êxodo, quando o povo de Deus sai do Egito, né, e vai para a terra prometida, e o povo passa a pé enxuto pelo meio do mar. E esta passagem pelo meio do mar é símbolo de libertação, é símbolo de liberdade, é símbolo de salvação. A nação havia sido liberta do Egito pelo sangue do cordeiro. Eles haviam matado um cordeiro e passado aquele sangue nos umbrais da porta, e aquele sangue já apontava para a cruz, apontava para Cristo, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o exército egípcio havia sido destruído no Mar Vermelho, quando os ímpios foram afogados no Mar Vermelho, e eles receberam o juízo de Deus, a cólera de Deus, a condenação de Deus. Os israelitas expressavam sua gratidão a Deus entoando o cântico de Moisés, à beira-mar, e ali à beira-mar, à beira do Mar Vermelho, eles estavam cantando o cântico de Moisés. Este cântico de Moisés era o cântico de sua salvação, o cântico da libertação do povo de Deus, deste povo que saiu da escravidão do Egito e foi para a terra prometida. Em Êxodo 15, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: então entoou Moisés os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei, ele é o meu Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Veja bem que Moisés cantou este cântico junto com o povo de Deus, e geralmente o povo de Israel cantava esse cântico aos sábados, agradecendo a Deus por sua salvação, agradecendo a Deus por sua libertação. E aqui
em Apocalipse, o mar geralmente indica o mal cósmico. Em Apocalipse 13:1, a Bíblia diz que a besta emerge do mar, que é o governo anticristão, que é a perseguição anticristã, enquanto no novo céu e nova terra, o mar já não existe. Mas agora, João vê os poderes caóticos do mar como acalmados pela soberania de Deus. Ele vê um mar de vidro, que alguns chegam a dizer um mar de cristal, aquele mar que está agora pacificado, o mar de vidro mesclado por fogo, revela que o mar tornou-se lugar onde o Cordeiro julgou a besta. A besta foi vencida, o governo anticristão foi vencido, a perseguição anticristã foi vencida, e em quase todas as partes do Apocalipse, o fogo indica o juízo de Deus sobre os ímpios. Mas aqui, alguns chegam a dizer que esse fogo lembra a coluna. Quando o povo saiu, havia uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. E estas duas colunas, a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia, guiou este povo para a terra prometida, e o povo passou a pé enxuto no meio do mar, na presença de Deus, guiados pelo Senhor. O Senhor guiou o seu povo pelo meio do mar vermelho, símbolo de sua salvação, da sua libertação, e Deus estava presente com o seu povo. E quando o exército de Faraó entrou pelo meio do mar, Deus fechou o mar e sepultou o exército de Faraó, mostrando que ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele é quem desbarata a perseguição ante Deus na história, assim como ele também desbarata a perseguição anticristã na história. Jesus, meus irmãos, com a sua morte e ressurreição, derrotou todo o poder do mal, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por esta razão, a vitória de Cristo abriu o caminho para a vitória sobre a besta do mar por parte da igreja. A igreja, embora perseguida pela besta que emerge do mar, a igreja é vitoriosa por causa da vitória de Cristo. Ele venceu na cruz, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E João vê o seguinte: os vencedores da besta. Veja o que diz o verso 2 aí. Ele vê os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O povo então em pé sobre o mar de vidro, símbolo da sua vitória, vencendo a besta, vencendo o número do seu nome, e vencendo também a sua imagem, e o povo de Deus em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Estava aqui cantando, né? Pastor Rui tocou aqui o violão, a Larissa cantou louvores celebrando o Cordeiro de Deus, e nós cantamos nesta noite a nossa vitória. Nós celebramos a nossa vitória porque nós vencemos a besta que se levanta contra a igreja. Nós vencemos a perseguição anticristã, e eles são vencedores unicamente porque o Cordeiro venceu e lhes concedeu participação nos efeitos de sua vitória no mar. O Senhor tem o domínio sobre tudo, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. O céu governa a terra. São eles os que se recusaram a comprometer a sua fé em meio à pressão e à perseguição, não abandonaram, não receberam a marca da besta, como os 3 jovens lá na Babilônia, que não se prostrou diante da imagem de Nabucodonosor, que não adorou a sua imagem. Eles foram pressionados para
adorar a imagem de Nabucodonosor, mas eles preferiram ser lançados dentro da fornalha acesa, aquecida 7 vezes. Eles não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, porque eles adoram e adoravam ao Deus vivo e verdadeiro. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha acesa. Mas quando eles foram lançados para dentro da fornalha acesa por aqueles homens foram queimados. O calor estava tão intenso dentro daquela fornalha que quando eles abriram a fornalha, o fogo matou aqueles homens. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego foram poupados, porque havia um quarto homem, semelhante aos filhos dos deuses, que era o próprio Cristo ali com eles, guardando-os, e eles não queimaram os seus cabelos, eles não queimaram as suas vestes, e eles não morreram, porque o Senhor preservou as suas vidas. O Senhor é quem nos guarda, e eles não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, mas diante do Rei dos Reis, eles se prostraram e Deus os guardou. Assim também, meus irmãos, na história da igreja, mesmo perseguidos diante dos impérios, anticristãos, diante dos imperadores anticristãos, diante do governo anticristão, diante da perseguição anticristã, nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos prostrar diante da imagem da besta, nem receber o seu número, mas nós devemos nos prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam bem que o cristão tem que estar disposto a sofrer tudo por amor a Cristo, e até mesmo a morte em prol do Evangelho. Paulo chegou a dizer em Atos que ele estava preparado até para morrer por causa deste nome, e a história registra que ele foi decapitado por Nero, mas não negou a sua fé. Pedro também, a história registra que eles queriam crucificá-lo, e ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E ele morreu por sua fé. Razão, porque se acha em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, cantando louvores a Deus, entoando louvores a Deus, tocando louvores para o Senhor, o Deus eterno. Mas vejam bem, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Verso 3, diz o texto: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. A igreja, meus irmãos, celebra a vitória do povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi liberto, foi guardado, sustentado na saída do Egito para a terra prometida. Deus guardou o seu povo, e cantando o cântico de Moisés, uma vez que a libertação por meio de Moisés foi ao mesmo tempo uma redenção através do Cordeiro Pascal, e este povo então estava cantando o cântico de Moisés, lembrando da salvação do povo da antiga aliança. O povo da antiga aliança vivia na fé do Cristo que viria. Este povo, eles tinham Cristo também, o Cristo prometido. E a igreja da nova aliança adora o Cristo que já veio, que já morreu na cruz, que já foi sepultado, que já ressuscitou no terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então a passagem pelo Mar Vermelho era considerada como descrição antecipada da redenção messiânica, já apontava para a nossa redenção na cruz. O cântico do Cordeiro é a celebração da vitória conquistada pela morte de Cristo na cruz e concretizada pela ressurreição de Cristo. E veja bem que este cântico exalta a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é o Rei das nações, Ele soberanamente Ele soberanamente dirige a história do seu povo. O Senhor tem a história nas palmas das suas mãos, Ele é quem dirige a nossa história, nada acontece fora do plano de Deus. Deus não tem plano B, Deus tem o seu plano eterno na história, conduzindo o seu povo, e este cântico exalta as obras de Deus.
diz: grandes e admiráveis são as tuas obras. Deus é o Deus que liberta o seu povo. Veja bem que Deus mandou 10 pragas para destruir o Egito. Deus fez que a água saísse da rocha para matar a sede do seu povo. Deus mandou o maná do céu para sustentar o seu povo durante 40 anos no deserto. Deus, este Deus que fez milagres no passado. E quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente 15.000 pessoas. Ele é quem também transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Ele é quem abriu os olhos dos cegos. Ele é quem ressuscitou mortos, como ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele é quem limpou a pele dos leprosos. Ele é quem expulsou demônios. Quantas obras! Grandes e admiráveis são as tuas obras. Deus é o Deus que liberta o seu povo. E Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito e do poder de Faraó. Faraó era um imperador que dominava o mundo naquele tempo. E o Egito era uma nação que tinha uma potência mundial, semelhante aos dos Estados Unidos hoje, que tem uma influência mundial. E o Egito caiu, porque maior é o poder de Deus. Ele nos libertou do pecado do mundo e das garras de Satanás por meio da obra de Cristo na cruz. Jesus é esse que se encarnou da Virgem Maria, e ele se tornou gente, ele se tornou homem, e ele veio com o propósito de morrer na cruz e de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E este cântico celebra as obras de Deus. E a maior obra que nós podemos ver é a obra que Jesus fez na cruz, para nos salvar, para nos libertar. Se não fosse a morte de Jesus, ninguém poderia ser salvo, ninguém seria salvo, mas Cristo morreu a nossa morte na cruz. Isto é uma obra de salvação, uma obra salvífica. E este cântico exalta os caminhos de Deus. O texto fala assim: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Seus caminhos são justos e verdadeiros. Mesmo permitindo que os santos sofram, os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este cântico exalta o triunfo final de Deus. O texto fala assim: todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Vejam bem, não é isso que Jesus disse? Ide anunciai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele quem disse, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós somos este povo que tem que pregar para todas as nações, porque Deus tem os seus eleitos em todas as nações. E esse cântico não é salvação universal, mas ele está dizendo que a mensagem do Evangelho tem que atingir as tribos, os povos, as línguas, as nações. E nós devemos chamar as nações para Cristo, porque só Ele é o Salvador. O reino de Deus, meus irmãos, é uma união de pessoas de todas as nações, que alegremente se entregam para cultuar e adorar o Rei das Nações. Ele é o Rei das Nações. No entanto, na volta de Cristo, todo joelho vai se dobrar e curvar diante do Senhor e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos céus os anjos vão se prostrar, na terra os homens vão se prostrar, aqueles que são salvos e os que não são salvos, e todos vão confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que estão debaixo da terra, ou seja, nos infernos, até Satanás vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão confessar, voluntária ou involuntariamente, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que é feita aqui uma pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu santo nome, ó Senhor?
quem? Lembra que a besta perguntava assim? Quem é maior do que a besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Os governos humanos são passageiros, os imperadores cairão, os que se levantam contra a igreja de Cristo, todos cairão, mas o reino do Senhor é um reino eterno. O homem pode ser poderoso, mas Deus é todo poderoso. O diabo pode ser poderoso, mas o nosso Deus é todo poderoso. Por isso ele pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Todos, né, vão confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, voluntária ou involuntariamente. E aqui, meus irmãos, a partir do versículo 5, nós podemos ver a retomada da introdução aos juízos das 7 taças. E o texto diz que depois dessas coisas, aqui é uma sequência da revelação, mas não uma sequência cronológica dos acontecimentos. E ele fala: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no santuário, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. E aqui nós podemos ver a introdução às taças, as taças da ira de Deus, iniciada no versículo 1, e que foi interrompida aqui nos versos 2 a 4, agora é retomada. Veja bem que nós lemos do verso 2 a 4 um interlúdio de louvor, de glorificação, da vitória da igreja contra a besta que emerge do mar, da vitória da igreja contra o governo anticristão, contra a perseguição anticristã. O povo de Deus é um povo mais do que vencedor. É por isso que Apocalipse mostra a vitória de Cristo e de sua igreja sobre os diabos e seus anjos. E João vê aberto no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E veja bem que o testemunho refere-se aos 10 mandamentos, as 2 tábuas do testemunho, que foram colocadas dentro da arca do tabernáculo por Moisés. E aqui nós podemos ver que símbolo da vontade de Deus, da revelação de Deus, do testemunho de Deus. Deus deu testemunho acerca de si mesmo, revelando a sua palavra, a sua vontade. Deus é o Deus que se revela, Deus é luz. Quem gosta de escuridão é o diabo. Deus se revelou, e Deus revelou a sua vontade. E é por isso que Moisés então colocou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentro da arca, né, do testemunho, da arca do tabernáculo. E a lei do Senhor é o seu testemunho que revela a sua vontade. É por isso que a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem nada que pertence ao teu próximo. E esses 10 mandamentos estavam dentro da arca do tabernáculo, da arca construída por Moisés, e as 2 tábuas do testemunho, revelando a vontade de Deus. O tabernáculo era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e também era símbolo da misericórdia de Deus, uma vez que os sacrifícios substitutivos de animais eram oferecidos para expiar o povo de Israel e reconciliar a nação com o Senhor. E ali, nesse tabernáculo, que era sempre da presença de Deus, os sacrifícios eram oferecidos pelos adoradores, pelos ofertantes, e a nação então de Israel se reconciliava com Deus. No entanto, meus irmãos, agora o tabernáculo
dá testemunho não mais da misericórdia divina, mas do seu juízo. Uma vez que ninguém pode quebrar a lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Deus revelou a sua vontade. E quando o homem quebra a lei de Deus, ele se quebra, ele se autodestrói. E ele receberá o juízo de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. E Jesus então cumpriu a lei. Aquilo que apontava nos sacrifícios cerimoniais, Jesus então é o sacrifício. Ele se ofereceu, né, com o seu próprio sangue, como sumo sacerdote, para interceder por nós. E ele não pegou o sangue de um cordeiro, o sangue de um novilho, mas o seu próprio sangue. E ele então foi cravado na cruz para reconciliar a nossa vida com Deus. E a Bíblia diz o seguinte: se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é o único remédio para o pecado humano, só em Cristo. E aqueles que rejeitam o testemunho de Jesus receberão os juízos divinos. Então, aqueles que rejeitam esse testemunho, esses receberão o castigo de Deus. E os 7 anjos saem do santuário de Deus, comissionados para executar os juízos das 7 taças que se seguem no capítulo 16. Pastor Rui, semana que vem, vai falar a respeito desses juízos de Deus, dessas taças que serão derramadas sobre os homens que rejeitaram o testemunho do Senhor, que rejeitaram a Cristo. E quem rejeita a Cristo receberá as taças do juízo de Deus. E esses anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. E essa descrição é quase idêntica à do Filho do Homem em Apocalipse 1:13. Veja bem que Jesus estava ali cingido. Veja o que diz Apocalipse 1:13. Diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E veja bem que esses anjos estão vestidos de maneira idêntica do filho do homem, o que pode significar que eles estão identificados com ele para agirem como seus representantes na execução do seu juízo. Eles estão representando a Cristo aqui, para cumprir o juízo de Deus, para derramar as taças do juízo de Deus sobre este mundo ímpio que rejeitou a Cristo. Além disso, meus irmãos, as vestes dos anjos trazem à memória as vestes sacerdotais, pois seu serviço é um ministério divino. E esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Deus é esse Deus que é amor, mas é um Deus também que é justo, para punir os ímpios, que rejeitaram o Filho de Deus. E esses 7 anjos recebem de um dos 4 seres viventes 7 taças cheias da cólera de Deus. Taças de ouro. Lembra lá que as taças de ouro cheias do incenso, símbolo da oração do povo de Deus, né? Aqui, estas taças estão cheias da cólera de Deus, da ira de Deus. As taças de ouro cheias de incenso representam as orações dos santos. Capítulo 5, verso 8. Veja lá, Apocalipse 5:8. Veja o que está escrito aqui. Apocalipse 5:8. O que diz o texto? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, representando aqui a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas agora, as taças de ouro cheias da cólera de Deus significam o juízo final de Deus. Esses anjos, então, com estas taças cheias da ira de Deus, para derramar sobre o mundo ímpio,
Significa que a paciência de Deus se esgotou e as taças estão cheias para serem derramadas sobre este mundo mau. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, um símbolo da operação completa da santa ira de Deus sobre o mundo ímpio. Sobre o mundo ímpio. Ninguém, meus irmãos, podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isto é, passou o tempo de oferecer orações. Não tem mais pedido de perdão, oração de gratidão. Passou o tempo. Não tem mais petições por misericórdia. Senhor, me perdoe. Passou o tempo. Pois a hora do juízo chegou. A taça está sendo derramada. E não tem mais o tempo para Deus ouvir a oração da misericórdia, porque a paciência de Deus se esgotou. Já não há mais tempo para intercessões durante o tempo da visitação da ira de Deus. Ninguém pode reter a ira de Deus quando Ele resolve executar os seus juízos. Por isso, as taças estão cheias da ira de Deus, e Deus vai derramar estas taças sobre o mundo ímpio que rejeitou Cristo e rejeitou o seu sacrifício, rejeitou a sua obra, rejeitou a sua cruz, rejeitou a Deus e o seu remédio, que é Cristo e a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. O que esse texto tem a ver comigo, com você hoje? Em primeiro lugar, como viveremos? Primeiro, temendo a Deus. Tema ao Senhor. Nossa vida é curta aqui. E se tem salvação eterna, tem também castigo eterno, juízo eterno, inferno eterno. Tema a Deus, não brinque com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Ninguém consegue escapar da ira de Deus. Às vezes as pessoas podem escapar do julgamento de um juiz, de um tribunal, do STF, da prisão, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas ninguém escapará da ira de Deus. Tema o Senhor. As taças estão cheias da ira de Deus para punir este mundo ímpio. Por exemplo, o terremoto lá na Turquia e na Síria são as trombetas de Deus chamando o mundo ao arrependimento. Mas as taças do juízo de Deus são muito piores, porque não tem misericórdia, não tem oportunidade de arrependimento. É quando Deus derramar o seu juízo sobre este mundo mau. Então não brinque com Deus, tema a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. E quando a gente teme a Deus, a gente quer amar a Deus, a gente quer respeitar a Deus, a gente quer honrar a Deus, a gente quer obedecer a sua palavra. Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas, em segundo lugar, como viveremos? Vencendo este mundo caído. É possível vencer o sistema deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Veja bem que nós podemos vencer a besta, a perseguição anticristã, podemos vencer também a religião anticristã. Não aceitamos a sua marca, temos a marca de Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos a marca da nova vida e nós cantamos um novo cântico. Nós exaltamos a Deus, o cântico da nossa redenção, nós cantamos. Veja bem, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós devemos cantar louvores ao nosso Deus, cantar e exaltá-lo sempre. Nós podemos vencer este mundo caído cantando, porque Deus habita no meio dos louvores, pregando a palavra, vivendo a palavra, proclamando a palavra, orando a Deus. Nós
podemos vencer este mundo mal, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas finalmente, como viveremos? Buscando o Senhor enquanto se pode achar. Por fim, Deus encerrará com ira as suas santas misericórdias. Hoje a porta da graça está aberta, mas vai ter um dia que Deus vai fechar a porta da graça. E vão procurar a palavra de Deus de canto a canto, mas não acharão, porque Deus vai derramar as taças da sua ira sobre este mundo mal. Devemos nos voltar para Deus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que você possa se render aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, porque Ele é o único remédio para o mais vil pecador. Que Deus nos abençoe.